Você já notou que não se reconhece mais e não consegue avançar espiritualmente? Eu vou te falar aqui de 3 sinais de perda de identidade em Deus. Vamos lá para o primeiro sinal de perda de identidade em Deus. O primeiro deles é que você aceita o inaceitável. E isso permeia em todas as situações da sua vida. Relacionamento conjugal, amizades, relacionamento com o chefe na empresa. Você passa a aceitar situações que antes considerava inaceitáveis. Valores que antes você dizia que eram inegociáveis. Por exemplo, num relacionamento, você antes se mantinha posicionada, sabia exatamente o que aceitava e não aceitava. E a partir de um determinado momento em que você não se reconhece mais, você passa a aceitar, por exemplo, que o parceiro ou parceira desrespeite a sua fé, a sua crença, o seu credo, e que ele passe a te tratar em relação a esse assunto com indiferença. E essa sua aceitação não quer dizer que você está respeitando a opinião dele ou dela. Significa que você não se sente mais a mesma, não sabe como mudar essa situação, não sabe a partir de que momento você se perdeu, perdeu seus ideais, perdeu tudo aquilo que você acreditava. Então, a partir dos momentos que você perceber que isso está acontecendo, volte, ore, se posicione e defenda quem você é. Lembre de tudo que você considerava que jamais abriria a mão. E volte a defender as suas ideias, o seu propósito, tudo aquilo que você foi chamada por Deus para ser. Não deixe que ninguém roube a sua identidade. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você passou a ser na presença de Deus. Não deixe que nenhuma pessoa tire de você o valor que você tem. E aqui vamos para o segundo sinal. O segundo refere-se a você não ter mais forças de seguir o seu propósito. Naturalmente, você pode ter descoberto na presença do Senhor o que você foi chamada para ser, o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação em Cristo. E de repente você não sabe mais quem é, você aceita seguir qualquer coisa, né? Deus te revelou, por exemplo, que você é ou seria uma missionária. E depois você passa a não se posicionar como se você já fosse uma missionária. Eu vou dar um exemplo. A partir do momento em que você descobriu o seu chamado em Deus, por exemplo, que ia ser missionária ou missionário, no mundo espiritual isso já é uma realidade. Então você começa a buscar mais, ler mais a palavra, meditar mais, orar mais, jejuar mais. Porém, o tempo passa, a promessa ainda não se cumpriu, você não foi consagrada ministerialmente para ser uma missionária ou um missionário, e você começa a não ter mais aquela rotina espiritual que você fazia antes, né, de leitura bíblica, de oração, de jejum, e você começa a esfriar na fé. E são nesses momentos em que você precisa se lembrar daquilo que te dá esperança, se lembrar daquilo que Deus te chamou para ser. Então não fraqueje, não esfrie, permaneça firme e constante, que todo chamado, todo o seu propósito você vai viver no Senhor. E o terceiro e último sinal é que você não sabe mais verdadeiramente para o que Deus te chamou, né? Esse sinal está relacionado com o segundo, está intimamente ligado, porque se você não se posiciona, se não segue mais aquela rotina, se você não tem mais aquele fervor na presença do Senhor, então quer dizer que você não sabe mais quem é nele.
e o que na verdade nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos e como filhos cada um tem um lugar de membro de um único corpo. O corpo é o nosso Senhor Jesus Cristo e como um corpo ele precisa de membros, membros superiores, membros inferiores, a cabeça, o tronco. Então tudo tem uma função específica. Não acha que você não é membro de um corpo. Você tem sim sua importância, você tem sim sua função, você tem sim um propósito e um chamado nele. Então, se você ainda não sabe o que Deus te chamou para ser, pergunte a Ele, ore, faça um propósito, continue buscando, continue vendo as aptidões que você tem e aquelas para que Deus pode usar a sua vida para abençoar outras. E eu não estou falando de financeiro, não. Eu estou falando de propósito de vida, sabe? Como você pode ajudar outras pessoas no reino de Deus. E é isso que traz uma importância que vai além da nossa compreensão, né? Ajudar outras pessoas reflete na importância que nós damos ao Senhor Jesus e ao reino dele, ao crescimento do reino. Espero que esse vídeo tenha falado com você e que o amor do Senhor permaneça com você e abençoe toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua vida. Amém.